Vamos lá. Primeiramente, uma boa noite. Não, pessoal, peraí. Eu vim lá da Vila Mariana, irmão. Foram 6 horas, 7 horas, 8 horas, sei lá. Foi muito tempo dentro de um ônibus para chegar até aqui. Vamos lá. Boa noite. Agora só quem vai sair daqui abençoado. Boa noite. Eita, eu gosto assim. Agora sim, porra. Fala aí, Kioma. Pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Como é seu nome, irmão? Fred? Você me ajuda aí, Fred? Fred. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou o dia inteiro falando. Eu e o Kioma aqui, eu estava na casa do Kioma. Meu Deus, eu pensei que eu não ia ter mais voz de tanto que eu falei hoje. Mas eu acredito, Kioma, de tudo que a gente falou hoje, que foram muitas coisas, a melhor parte está reservada para agora. Pessoal, meu nome é Krauk, eu sou cantor, compositor, pregador, empresário, palestrante, recém-casado e logo eu serei pai. Eita! Meu Deus do céu, eu tô aqui para cumprir uma missão, para cumprir um chamado. Vem comigo, Fred, vem na trilha sonora que o negócio já vai começar a pegar fogo. Antes de eu trazer o que eu tenho para compartilhar com vocês, eu vim falar sobre algo, uma palavra muito poderosa que mudou a minha vida e pode mudar a sua. Essa palavra é sabedoria. Repita comigo, sabedoria. Bem baixinho, só de fundo, isso. Sabedoria. Pessoal, eu fiquei muito conhecido nas batalhas de rima. Alguém aqui já viu batalha de rima? Levanta a mão aí. Meu Deus do céu, então vocês já me viram arrumando muita briga por aí. Mas agora minha batalha é outra. Antes eu brigava por gritos, por likes e por grana. Hoje eu brigo por almas. Na batalha de rima, Kioma, a gente tinha um costume, né? Quando a rima era boa, a galera gritava. Uou! Aí eu ia lá e mandava uma rima assim, Fred. A sua cara, isso e aquilo. Aí todo mundo, uou! Aí eu falava, você é careca. Aí todo mundo, uou! Era uma gritaria pra cá, uma gritaria pra lá. E eu falei pra Deus que, em prol do reino, por Ele, tudo que eu fazia no mundo, eu vou fazer muito melhor pra Ele. Então, ô Bispo Ademir, se eu fazia todo mundo gritar nas rimas pra Cristo, a gente vai gritar também. Só que aqui funciona assim, ó. Eu vim falar sobre sabedoria. Toda vez que durante essa pregação, durante essa palavra, você ficar sábio, toda vez que você sentir que valeu a pena estar nesse lugar, toda vez que você sentir Deus virando uma chave na sua consciência, toda vez que Deus falar no seu coração e você falar, caramba, eu fiquei mais sábio hoje, no seu lugar, você vai dar um glória a Deus. Meu Deus, aí já tá pegando, mas vamos testar. Kioma, você vai começar dando exemplo. Ó, comecei a pregação aqui, ó. Comecei. Aí a sabedoria começou, o Espírito Santo começou a inundar, veio, pegou você. Eita! Como é seu nome, irmão? Você de blazer bege. Como? Enéas? 56? Então, Enéas, agora você vai ter uma responsabilidade. Você viu que a sabedoria já pegou o Kioma, né? Só que a sabedoria ela é contagiante, irmão. O Espírito Santo começou aqui, ó, a pregação começou a rolar. Já pegou o Kioma, já foi ali no Fred, veio, pegou você. É glória a Deus. Vou te dar mais uma, por isso que você não foi eleito, tá vendo? Vou te dar mais uma chance. Vamos lá. Sabedoria começou, pegou o Kioma, voltou, pegou você. Agora eu voto em você, agora foi. Só que é o seguinte, Enéas e Kioma e Fred, a sabedoria ela é contagiante e o que o Espírito Santo tem para nós aqui é tão poderoso. Eu não viajei de Osasco para trazer algo que vai mudar a vida só do Kioma e só do Enéas. Se você tiver com o coração aberto, todo mundo nesse lugar pode sair transformado. Você crê nisso? Então peraí, então vamos lá aqui, ó. A sabedoria começou, o Espírito Santo começou a inundar esse lugar. Foi lá no fundo, voltou, veio no teclado, veio aqui no microfone, no Kioma, no Enéas, pegou todo mundo. Aplauda o Senhor que vai começar agora. Aleluia. Glória a Deus. Eita. Meu Deus. Bom, vamos lá. Bom, eu espero que vocês não tenham hora para ir embora, porque o meu ônibus é só meia-noite. Eu tô tranquilo aqui, tá bom? Isso daí. Pessoal, eu vim falar sobre sabedoria e eu preciso que vocês entendam o que é a sabedoria. Bem prático aqui pra gente começar. A Bíblia tem 31.102 versículos. É muito versículo. Pastor, se eu te perguntasse aqui, para eu ir para o céu, o que eu preciso fazer? O que você me responderia? Crê no Senhor Jesus.
Crê no Senhor Jesus. Então se eu ler aquele versículo que diz assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e eu entender isso, eu posso ser salvo? Então, boa, então peraí, então você está me dizendo que de 31.102 versículos, um já me salva, e os outros 31.101 são para quê? Opa, já começaram a pegar aí. Agora eu gostei, já começaram a pegar. Você vai sair daqui de um jeito que você nunca saiu. Escuta o que eu estou te falando. A sabedoria, ela é a porta que abre qualquer chave. Ao contrário, né? A sabedoria é a chave que abre qualquer porta. A chave que abre qualquer porta. A Bíblia, ela te ensina tudo. Ela te ensina sobre um bom relacionamento, sobre como prosperar. Você sabia, Kelma, que dinheiro, a palavra dinheiro é citada 2.000 vezes na Bíblia? Ou seja, a Bíblia ensina tudo, somos nós que não aprendemos. Mas hoje você vai sair daqui aprendendo algo muito poderoso. Eu palestro, eu falo com muitos empresários, com pessoas de grande influência. O que eu sempre digo para eles, eu vou dizer para vocês aqui. Eu não vim trazer para vocês palavras de um cara que construiu um negócio, nem de um cara que construiu uma carreira, e nem de um cara que construiu um relacionamento. Eu vim trazer para vocês palavras de um cara que construiu o universo inteiro. Se você tem resultado na sua vida escutando quem construiu um negócio, imagine escutar quem construiu o universo. Você tem noção disso? Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei exatamente como você vai sair. Com sabedoria. Eu divido a Bíblia em 2 S's. Salvação, repita comigo, salvação e sabedoria. Como eu disse, você crê em Jesus será salvo. Mas e depois que você for salvo? Nós queremos ter uma vida boa. Nós queremos ter um relacionamento saudável. Nós queremos ser prósperos, abençoados. Nós queremos abençoar as pessoas. E tudo isso nós conquistamos através da sabedoria. É essa sabedoria que eu vim trazer para vocês. Eu acredito que a Bíblia é a fonte da sabedoria. Repita comigo, fonte. Então se a Bíblia é a fonte, toda vez que eu trago uma palavra eu trago doses. Repita, doses. E eu trouxe aqui algumas doses de sabedoria. E a minha intenção é que você não só saia transformado, mas com sede de chegar em casa e mergulhar direto na fonte. Posso começar? Aqui, já vou dizendo, quem não gosta de ficar repetindo palavra, eu gosto de ficar quieto, eu só lamento, aqui vai ter que repetir. Você me ajuda, pastora? Então beleza, na pior das hipóteses já tem 4 aqui, ó. Então vamos lá, eu vim contar para vocês a história de José. Levanta a mão quem já ouviu falar de José. Todo mundo, né? Mas espera aí que eu vou te explicar um negócio. Isso aqui é igual Davi. Todo mundo sabe que Davi matou um gigante, que Moisés abriu o mar. Isso daí é o mainstream cristão. Até quem não é cristão sabe. Só que eu disse ali no podcast, pastor, o que? A sabedoria, ela está nos detalhes. Repita comigo, detalhes. Sabe por quê? Porque ela não é para todo mundo, é só para quem procura. Se fosse para todo mundo estava exposto, mas não é. É só para quem procura. Você já viu algo valioso ser fácil de encontrar? Sim ou não? O que é valioso é difícil de encontrar porque está nos detalhes. Está nos detalhes. Eu não vim falar para você que José teve um sonho e virou faraó e virou governador do Egito. Isso daí já passou na Record, todo mundo sabe. Eu vim trazer os detalhes dessa história que vão mudar a sua vida, amém? Então vamos começar. José, meu Deus. Quero mandar um beijo para minha esposa que está lá em casa me assistindo com meu filhinho na barriga. Um beijo, meu amor, te amo, tá? Vamos lá. A história de José. Bom, fazendo uma breve introdução, José uma vez, ele teve um sonho, e aí ele contou esse sonho para os irmãos dele, para o pai, para a mãe, aquele rolê todo. Aí os irmãos não gostaram muito, ficaram com uma inveja, e aí começou a gerar um clima ruim. Pronto, essa parte todo mundo viu na Record, é daqui que nós continuamos. Não, que é já para abreviar. Gênesis 37, não precisa colocar aqui não, tá? Deixa só comigo. A partir do versículo 12, Gênesis 37, 12, está escrito assim, ó. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos. Então Jacó, que era o pai de José, disse para José: José, eu vou mandar você até onde os seus irmãos estão, cuidando das ovelhas. Eu estou pronto, disse José. Jacó disse: vai lá e veja se os seus irmãos e os animais estão bem. Me traga notícias. Pois bem, José estava de boa lá, né? Um belo dia. E aí o pai de José falou assim: José, é o seguinte, vai lá cuidar das ovelhas, vai lá enxergar, os seus irmãos estão cuidando das ovelhas, então vai lá dar uma olhada se está tudo bem. E José falou: opa, estou indo. O versículo 18 diz assim, ó: os irmãos de José o viram de longe, e
antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Fala assim, eita. Vamos me ajudando nos efeitos sonoros aí. José estava indo ver se os irmãos estavam bem, e os irmãos falando, planos para matá-lo. Olha que loucura. Antes que chegasse perto, eles começaram a fazer planos para matá-lo, e eles disseram, lá vem o sonhador, vamos matá-lo agora. Espera aí, antes da gente continuar, só uma pausa. Você percebeu que eles disseram assim, ó, lá vem um sonhador? Isso já deixa claro que eles estavam incomodados com os sonhos de José. Isso aqui já tem algo para nos ensinar, já tem uma dose de sabedoria aqui. A dose de sabedoria aqui é o seguinte: às vezes o inimigo que vem contra nós não é nem por aquilo que nós já somos, é por aquilo que nós seremos. Você entende que Deus tem planos na nossa vida? Eu costumo dizer isso toda vez quando eu vou pregar. Cara, a semente é muito frágil. Eu consigo pisar em 10 sementes de maçã, mas eu não consigo derrubar um pé de maçã, porque a semente é frágil, mas a árvore não é. Então o inimigo tenta matar a semente, porque depois que cresce já era. Você entende? Então a dose de sabedoria para começar aqui, sabe aquela semente chamada sonho, chamada promessa, chamada propósito? Cuidado para quem você entrega, porque a semente é frágil. É muito frágil para você mostrar para todo mundo. É muito frágil, está só começando. E a Bíblia fala que José estava indo, e enquanto José estava indo, os irmãos estavam planejando matá-lo. E a Bíblia fala que os irmãos pegaram José, jogaram no poço. A Bíblia fala inclusive que ele caiu no poço vazio, não tinha nem água, caiu de cara no poço. E no versículo 28 fala assim, ó, alguns negociantes passavam por ali. Os irmãos de José tiraram ele do poço e o venderam por 20 barras de prata. Quantas barras? E os ismaelitas que compraram, levaram José para o Egito. Bom, primeira dose de sabedoria aqui agora, para começar. Pensa comigo, o sonho que José teve dizia que ele seria grande, sim ou não? Que ele ia ser rei, isso e aquilo, e as pessoas iam se curvar e tal e tal. Só que agora José saiu para ir ver as ovelhas. O pai dele não faz ideia do que está acontecendo, e ele acabou de ser vendido. Século 21, 2025, se me soltar em São José do Rio Preto, eu já não sei o que eu faço. Imagina naquela época, sem GPS, sem Waze, sem nada, sem internet, sem um monte de coisa. Aos olhos de todo mundo não parecia o final? Só que sabe qual é a dose de sabedoria que a Bíblia me ensina aqui? Pensa comigo. Aos olhos do pai de José, era o final da história dele. Aos olhos dos irmãos de José, era o final da história dele. Aos olhos até dos ismaelitas que não tinham nada a ver, que acabaram de comprar José, beleza, um escravo, vou levar e tal. E talvez até aos olhos de José, era o final da história dele. Mas a dose de sabedoria aqui é a seguinte: aquilo que para todo mundo parece o final, para Deus é o começo. Às vezes você acha que a situação ruim que você está passando é o final, só que assim, José está pior do que quando saiu de casa. Só que no conforto da casa dele, ele estava longe da promessa. Agora, nesse perigo aqui, ele acabou de dar um passo em direção ao propósito. E nós temos que tomar muito cuidado, pastor, sabe por quê? Porque às vezes, na nossa ignorância e na nossa fragilidade, nós confundimos o final da página com o final do livro. E vai ser o final do livro, se você parar de ler por ali. Você entende? Olha que loucura. Eu gosto muito de dizer isso, porque cara, José, ele estava de boa na casa dele, e agora ele está virando escravo, então ele está pior do que ele estava, só que agora, ele está na direção correta. O que a Bíblia está ensinando? Que no caminho correto não vai ser fácil, às vezes é mais difícil do que estava. Só que aqui você cresce, no conforto você não cresce. Tem gente que fala assim, eu quero ser grande, sai do conforto. Eu quero vencer, sai do conforto. Eu quero isso, eu quero aquilo. Se não sair do conforto, não vai crescer. E não são palavras minhas, eu sou só o carteiro. Importante é quem escreveu essa carta. E a Bíblia continua. Agora a pregação vai começar agora. Agora a pregação vai começar, porque agora é o que acontece, pastor. Aí José, ele saiu para cuidar de ovelha, e agora ele virou escravo. Tá bom ou tá ruim? Tá horrível. O cara estava de boa, agora ele virou escravo. E os irmãos venderam ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele falou, meu Deus. E a Bíblia fala assim, Gênesis 39. José foi levado para o Egito, aonde
Os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ou seja, José foi vendido. Aí a Bíblia fala, chegou no Egito, longe de casa, isso e aquilo. E o verso 2 diz assim, presta atenção, que a chave dessa mensagem é isso. Verso 1, José foi vendido para o Egito, isso e aquilo, está complicado. Verso 2, o Senhor Deus estava com José. Aí você fala, Krauk, o que você está querendo dizer com isso? Que estava ruim a situação, mas não estava ruim quem estava com ele. Às vezes não tem a ver com o lugar que você está, tem a ver com quem está com você. Porque assim, cara, olha que poderoso. O Senhor Deus estava com José, guarde isso. Aí a Bíblia fala assim, ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Ele ia bem em algumas coisas só, pastor? Em tudo? O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Pastor, você é inteligente, vem comigo. Você acha que o egípcio era cristão? O egípcio acreditava em Deus? Mas aqui está falando que o egípcio, que não acreditava no Deus de José, viu que Deus estava com José. Ou seja, falar que cristão é fácil. Difícil é os outros olhar para você e falar, eu vejo Cristo em você. Então peraí. Olha só, tô todo arrepiado, eita. Até 3 da manhã tem chão, hein? Vamos que vamos. Então peraí, a Bíblia fala que José foi vendido, aí ele virou escravo. Aí fala, Deus estava com ele. Aí você fala, será que estava mesmo? O egípcio viu que Deus estava com ele. E tem uma outra sabedoria aqui, ele ia bem em tudo. Olha só, quem anda com Deus vai bem em tudo. Olha isso. Aí a Bíblia diz assim, ai meu Deus do céu. Aí a Bíblia diz assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e tudo que ele tinha em casa e no campo. Peraí, não estou entendendo, pastor. Mas o egípcio não acreditava em Deus? Aí ele está sendo abençoado por causa de José. Sabe o que é isso daqui? Quem carrega Deus transborda onde passa. Até quem não crê é abençoado pelo que você carrega. Acabou. Até quem não crê é abençoado pelo que você carrega. Sabe por quê? Porque uma pessoa não precisa crer em Deus para ser abençoada por você, pelo que Deus fez na sua vida, pelo que Deus fez na sua vida, pelo que Deus fez na minha vida, pelo que Ele fez na sua e fará mais e mais e mais e mais e mais. Agora eu te faço uma pergunta, tem como eu falar que sou cristão e não transbordar? Agora faça uma análise. Se você encontrar alguém na padaria agora, uma pessoa que você não conhece, essa pessoa olha para você e vê Cristo em você? Esse é um questionamento muito poderoso. Porque qualquer um pode falar o que quiser, mas a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Eu nunca vi um pé de limão falar que dá limão. Eu só vi o limão. E a Bíblia diz que José ganhou a simpatia do seu dono e foi promovido. Ou seja, ele chegou numa situação ruim, mas como Deus estava com ele, logo de cara já melhorou um pouquinho. Porque o processo com Deus, ele não é fácil, mas ele é sólido. Ele é sólido. E a Bíblia diz que dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio. Só que nem tudo, pastor, é um mar de rosas. José, ele sofria de um problema. O mesmo problema que o meu mano Enéas ali sofre também, Enéas. Sabe qual era o problema de José? Posso falar, Enéas? José, a Bíblia, eu vou até ler para você não falar que eu estou inventando. A Bíblia fala que José era um homem bonito e simpático. Aí, Enéas, era igualzinho a você. Bonito e simpático. E quando o cara é bonito e simpático igual você, Enéas, acontece algumas coisas. E eu vou te dizer o que aconteceu. A Bíblia diz que José era bonito e simpático. E algum tempo depois, a mulher de Potifar começou a cobiçar José. Aí você fala, vixe. Não, peraí, vamos lá. A mulher de Potifar começou a cobiçar José. Vixe. A Bíblia fala que ela chegou assim, ô Enéas, e falou assim, venha, vamos para a cama.
Já mandou assim, chamou nem para ver um cinema. Já foi, vamos, olha, isso aqui é Bíblia, tá? E a Bíblia fala assim, que José recusou dizendo: escute, o meu chefe não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui e ele me pôs como responsável. Nessa casa eu mando tanto quanto ele, e eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois a senhora é a mulher dele. Sendo assim, como eu poderia fazer algo tão imoral e pecar contra Deus? Ô pastor, era Deus que era patrão de José? Então por que José está falando pecar contra Deus? Peraí, tem algo aqui. Então José, ele não está nem preocupado com o patrão, ele está preocupado: peraí, eu não posso errar com Deus. Calma, Krauke, me explica, eu vou te explicar. Eu não desonro minha mulher, não é porque ela está vendo, é porque Deus está vendo. Ah, agora você começou a entender, né? O homem que anda com Deus, como José andava, antes de olhar para qualquer pessoa à sua volta, ele olhava para Deus. Porque se você honra Deus, você honra sua esposa. Se você honra Deus, você honra seu sócio. Se você honra Deus, você honra seus amigos. Resumindo, quem honra Deus, honra todo mundo. Você está entendendo? Ah, eu não faço isso aqui porque a minha mulher, se a minha mulher vê. Não, amigão, a sua mulher não pode te mandar para o inferno. Está entendendo? Você tem que ter temor e respeito por aquele que vê tudo, por aquele que vê o que ninguém vê, que sonda o coração. Olha que forte. Aí você começa a entender por que Deus andava com José. Você entende? Pelos frutos. Cadê o microfone? Cadê o microfone? Leva para o Enéas ali. Enéas, você vai me ajudar a pregar. Eu gostei de você, irmão, com o nome desse. Enéas, dá uma boa noite para a galera aí. Boa noite. Graça e paz, amados. Povo educado. Enéas, você é casado? Casado. Casado? Sua esposa está aqui? Hoje ela não veio. Ela não veio hoje. Você viu? Então beleza. Então vamos fazer uma suposição aqui, tá? Vamos supor, como você já é bonito e simpático, hoje você vai ser José. Deus, glória a Deus. Você é José hoje. Então você estava lá um dia, varrendo, cuidando das coisas do egípcio lá, fazendo as coisas, né? E aí a mulher de Potifar chegou em você e falou assim: vamos para a cama. Enéas, o que você responde? Eita Deus, hein? Eita Deus, você responde? Rapaz, eita Deus. Tudo bem, tudo bem. Pelo menos não filosofou. Uma vez eu fui pregar desse jeito, o cara falou: eu ajoelhava e orava. Eu falei: tá, pra cima de mim não. Ô Enéas, isso foi na segunda-feira. Ela chegou e falou: vamos pra cama. Você falou: eita Deus, mas termina a frase. Só eita Deus que você fala? Tá amarrado, né? Tá. Ufa. Ainda bem que sua mulher não veio, né? Você já foi um pedala Robinho aqui. Mas o Enéas, isso foi na segunda. Aí na terça, a mulher de Potifar voltou. Aí bateu na sua porta. E hoje, Enéas, vamos? O que você responde? Como que foi pecar contra meu Deus, né? Você ia responder isso, Enéas. Enéas. Não deixa eu menor que a minha esposa. Ela deve estar vendo. Mas tudo bem. Mas aí chegou na terça, na quarta. E na quarta ela falou: e hoje, vamos? O que você responde? Não. O meu não é desde o primeiro. Beleza. Mas aí chegou na quinta e ela fala assim: Enéas, você não é homem, não? O que você responde? Por isso que eu sou homem. Por ser homem eu digo não. Entendi. Aí chega no sábado e ela fala: e hoje? Não. Mas no domingo ela viu que você estava meio fraco. Ela fala: agora vai. O que você responde? Não? Não. Mas me responde uma coisa, Enéas. Você não acha estranho um homem de Deus receber tantas propostas imorais seguidas? Opa, aí nós temos uma dose aqui. Aí agora a gente começa a entender. A Bíblia diz assim, escuta isso aqui. Todos os dias ela insistia para que ele fosse para a cama, mas José não concordava e evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho. Então ela o agarrou pela capa e disse: vamos. Mas ele escapou e correu para fora. Pronto, dose de sabedoria aqui, prática. A primeira proposta você nega, a segunda você nem recebe.
Porque se você está no mesmo lugar, recebendo 10 propostas erradas, quem está errado não é quem está te fazendo a proposta somente, é você que está no lugar da proposta ainda. Deixa eu te contar um negócio, talvez você não saiba. O diabo não é seu inimigo não, o diabo é derrotado. A Bíblia fala que o diabo já perdeu. O nosso inimigo não é o diabo, o nosso inimigo é o pecado. Se nós tivéssemos força para vencer o pecado sozinhos, Cristo não precisava morrer numa cruz. Ou seja, fuja. A Bíblia fala que Deus estava com José e ele fugiu. Porque o pecado é a única coisa que pode separar você de Deus. E José falou, vou pagar para ver? Correu. Agora faça uma análise de novo, consigo mesmo. Quantas propostas você tem recebido? O diabo, ele não vai aparecer para você com chifre e um tridente pegando fogo, porque senão até o mais bobo corria. O diabo aparece às vezes com um contrato, ele aparece com um decote, ele aparece com uma mensagem, ele aparece de uma forma bem sedutora. Mas eu profetizo em nome de Jesus que a sabedoria está invadindo o coração de cada um aqui hoje, e ninguém cairá em armadilhas como essa. E a Bíblia fala que José correu, mas a mulher pegou a capa dele. E a mulher chamou os empregados e disse, olha, esse hebreu que o meu marido trouxe está nos insultando. Ele tentou ter relações comigo e eu gritei o mais alto que pude. E ele fugiu. E aí, a Bíblia diz que o marido dela chegou e falou assim, cara, como assim e tal? E mandou José para a cadeia, e José foi preso. Aí agora, José já era escravo, agora ele está preso. Piorou, né? Piorou sim ou não? Só que agora ele está mais perto do propósito. E aí, quando a gente olha nessa ótica, piorou? Ou seja, quanto mais perto do propósito, mais batalhas virão. Mais batalhas virão e mais batalhas virão. Mas eu tenho algo para te alegrar, porque a Bíblia fala assim, ó, José está preso, né? Só que o versículo 21 já começa falando assim, ó, José estava preso e tal, mas o Senhor estava com ele e o abençoou. Espera aí, então Deus estava com José quando ele era escravo, e agora Deus está com José quando ele está preso. Aí você começa a entender que não importa o lugar que você esteja, o que importa é quem você tem carregado. Sabe por quê? Porque ó, Deus abençoou ele quando ele era escravo. E a Bíblia fala assim, ó, o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. E o carcereiro pôs José como encarregado dos outros presos. Era ele quem mandava em tudo na cadeia. Ou seja, José chegou na cadeia como presidiário e agora ele virou agente penitenciário. Aí você fala, claro, que isso não é possível. Para nós não, para ele tudo é possível. Aí você entende, você fala assim, cara, parece que as situações tentam prejudicar José, mas ele sempre dá um jeito de se dar bem. E eu te respondo, não é ele que se dá bem, é porque o Senhor estava com ele. E aí todo mundo que tentou atrapalhar ele até agora, só empurrou ele um pouquinho para mais perto do propósito. Já parou para pensar que às vezes você está reclamando de uma situação, só que essa situação está te levando para mais perto do propósito? Forte isso, né? Aí a Bíblia fala que José agora está preso. A Bíblia fala assim, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue, pois o Senhor estava com José e o abençoava em tudo. Espera aí, mais uma pessoa percebendo que o Senhor estava com José. Você percebe que essa frase se repete, ela não é à toa. É para te mostrar que, embora a situação parecesse mais difícil aos olhos dos homens, o Senhor estava com ele, e ele era abençoado, e todo mundo em sua volta era abençoado por causa dele. Ou seja, aonde José colocava o pé, o ambiente prosperava. Aonde José colocava o pé, o ambiente transbordava, e as pessoas olhavam, as pessoas nem conheciam o Deus de José, mas falavam, esse cara carrega algo diferente. E é isso que nós como cristãos temos que ser. Nós temos que carregar algo diferente. A gente não está aqui para sentar nesse banco e preencher lugar. A gente está aqui para sair desse lugar e transbordar lá fora. Transbordar lá fora. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui, pessoas que
que Deus quer derramar algo muito específico hoje, porque eu não acredito em acaso. Você podia estar ouvindo isso em qualquer outra hora, em qualquer outro lugar. Não, você está aqui no dia de hoje ouvindo isso porque Deus quer te dizer algo. Deus quer te dizer algo. E aqui nós temos mais uma dose de sabedoria. Repita comigo, sabedoria. Quem está ficando mais sábio diz amém. Pensa comigo, José era escravo, fazia um bom trabalho, né? O chefe dele colocou ele como o dirigente de tudo. Aí agora ele foi preso, ele virou agente penitenciário. Então isso me leva a entender que ele fez um bom trabalho lá e ele fez um bom trabalho aqui também, certo? Aí eu vou te fazer uma pergunta bem peculiar. Você acha que José, ele virou governador do Egito? Ou ele sempre foi governador de alguma coisa? Ah, então ele governou a casa de Potifar, aí ele governou a cadeia e depois ele vai governar o Egito. Ou seja, ele não se tornou governador quando governou algo grande. Ele sempre foi governador. Aí sabe o que Deus está te ensinando agora? A dose de sabedoria é bem prática. Só tem lugar lá em cima. Quem faz o bom trabalho lá embaixo. Ah, eu quero pregar para uma multidão. Prega para um primeiro. Ah, eu quero ter milhões de seguidores, eu quero falar de Deus. Quando eu tiver 10 mil seguidores eu falo de Deus. Se você não fala para 10, você não vai falar para 10 mil. Quando eu for muito rico eu quero abençoar as pessoas. Ué, não é assim que funciona, meu amigo. Abençoa com o que você tem. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco Deus coloca sobre o muito. Você entende? José fez um bom trabalho em todo lugar que ele passou. Deixa eu te perguntar um negócio, pastor. O faraó que depois vai promover José, sabia o bom trabalho que ele estava fazendo? Então peraí. Então os frutos de José começaram a falar por ele, e o que ele fez chegou nos lugares antes de quem ele era. Ou seja, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Se você quer ser grande, você tem que fazer um bom trabalho embaixo. Não existe outro caminho. Ah, eu quero ser um grande empresário, eu quero ser isso. Começa de baixo. Começa com o que você tem. Quem está ficando mais sábio aí hoje? Eu acho isso muito poderoso. Porque todo mundo que chegou lá em cima fez um bom trabalho embaixo. E o que é mais incrível é que quem fez esse bom trabalho embaixo, às vezes esse trabalho não foi visto, as pessoas não viram. Porque o processo... Eu vou te fazer uma pergunta, tem um monte de árvore aqui na frente, né? Alguém sabe quem plantou? Ninguém viu, né? Só sabe quem plantou quem estava plantando. Mas todo mundo sabe que tem árvore lá fora. Ou seja, a semente só vê quem está plantando. Mas relaxa, que os frutos todos verão. Todos verão. Todos verão. Aí José está na cadeia, preso. Como que é seu nome, irmão, que estava com a gente lá hoje no Queima? Henrique, leva o microfone para o Henrique ali. Você vai me ajudar, Henrique. Henrique, para livrar um pouco a barra do Enéas, agora você vai ser José. Dá uma boa noite para a galera aí. Boa noite, galera. Isso, todo mundo bem educado. Henrique, José está preso. Aí a Bíblia diz que um dia José ele desvendou o sonho de duas pessoas na cadeia, um copeiro e um padeiro. Aí um foi de arrasta para cima e o outro voltou a trabalhar com o rei e tal. Aí um dia o rei teve um sonho e ele não conseguia revelar esse sonho, ele estava confuso. E aí o copeiro falou: pô, tem um cara na cadeia lá, José, que consegue desvendar sonho. E aí o rei mandou chamar José. Faziam 2 anos que José estava preso. Então você é José, você está 2 anos preso. Eu não sei como é numa cadeia, mas eu sei que eu posso imaginar que deve ser bem dolorido, certo? Certo. Sim ou não? Muito. Então você está lá na cadeia sozinho, porque o copeiro já foi liberado, o padeiro já não está mais ali. E aí um belo dia você está lá e... José. Fala oi. Oi. Isso aí. O rei está te chamando. Eita glória. A minha pergunta é: qual é a primeira coisa que você faz? Vou atendê-lo. Vai direto? Vou direto. Vai nem passar um desodorante? Nada. Bora. Não vai não? Vai fedendo mesmo. Bora, vamos lá. Não vai nem tomar um banho?
Deve ter coisa boa lá, né? Vai nem fazer uma oração antes? Pode ser, aí sim, aí mudou. Ah, entendi. Mas você ia com pressa, você não ia... Sim, 2 anos esperando já, né? mais breve possível. O mais breve possível, do jeito que tava. Sim. Entendi. Sabe o que José fez? O quê? Pergunta o quê? O quê? Vocês querem saber o que José fez? O contrário do Henrique. A Bíblia fala que José, a primeira coisa que José fez, Henrique, ele fez a barba. Aí pergunta pra mim, por quê? Por quê? José não tinha roupa de marca na cadeia. José talvez não tinha um livro para ler. José não tinha nada. Ele só tinha a barba mal feita. E ele falou, eu estou na cadeia, mas eu não sou um presidiário. Amém. Então quando eu chegar diante do rei, ele vai ver que eu sou um governador também. Eu só não tenho algo para governar ainda. Mas eu sou um governador. E José sabia que um homem de governo reconhece outro homem de governo. E José falou assim, ó, eu não posso vestir a melhor roupa, eu não posso fazer isso, fazer aquilo, talvez tomar um banho, eu não sei, mas o que eu posso fazer eu faço. Então se eu posso só fazer a barba, pelo menos a barba eu farei. E a dose de sabedoria aqui é a seguinte: não se apresente de qualquer jeito. Krauk, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte: a vida te trata da forma que você trata ela. Amém. Glória a Deus. Pensa comigo, um monte de gente tinha sido preso já nesse reino, sim ou não? Sim. Agora, quantos presos chegaram diante do rei de barba feita? Só ele. Será que alguém pensou nisso? Provavelmente quase ninguém, né? Mas José fez isso. Sabe por quê? Quem quer viver o que ninguém viveu tem que fazer o que ninguém fez. Você entende? É um detalhe tão simples, só que pode ter feito toda a diferença para o rei. Porque o rei olha e fala assim, caramba, esse cara aí com essa barba feita, ué, que estranho. Não se apresente de qualquer jeito. Sempre que você for fazer algo importante, dê o seu melhor. Estou indo para a igreja, e eu não estou falando de roupa, tá? Eu não estou falando de você vestir a melhor roupa. Não é sobre roupa isso daqui, é sobre entrega. Ah, eu estou indo para a igreja, bota o celular no modo avião. Responde quem tem que responder quando sair. Aqui você está para falar com o rei. Tá indo para o emprego, eu estou indo para uma entrevista de emprego. Se arruma, passa perfume, mas melhor do que isso, se prepara e ora. A vida, as oportunidades te darão a importância que você der para elas. Um detalhe tão bobo, José fez a barba. Olha só, tão bobo. Mas você acha que está na Bíblia à toa? Não está. Se está na Bíblia é porque influenciou no resultado. Porque o que não tem efeito não estaria escrito nesse livro. Estamos chegando no final. Tem nenhuma alma boa para falar, Vamos lá, de novo. Estamos chegando no final. Edição, é só essa parte que posta, beleza? Antes dessa, vocês cortam. Eu amo quando é espontâneo. Olha. Vocês estão ficando mais sábio? Vocês estão ficando de verdade mais sábio? Vocês estão entendendo como a Bíblia ela não é um livro de filosofia? Eu falei para o pastor hoje, a Bíblia não é um livro filosófico. A Bíblia não é um livro igual Shakespeare. Sócrates, ser ou não ser, só sei que nada sei. Não, a Bíblia é um livro prático. Prático, tudo que vocês estão ouvindo aqui, você pode sair por essa porta e fazer amanhã, fazer hoje. E é para isso que serve a Bíblia. Aí você fala, pô, Krauk, eu não sabia. Pois é, porque estava nos detalhes. Keoma, você que trabalha com ouro, se tivesse uma barra de ouro no meio da praça, todo mundo pegava, sim ou não? Sim ou não? Fala aí. Sim. E como é que tem que pegar ouro? Como que funciona o garimpo lá? Como que é? Cheio de lama? Como que é? É isso aí, tá na profundeza, tem que escavar, tem que moer. Dá um trabalhão, né? Bastante. Entendi. Por quê? Porque o ouro é valioso. Que é valioso, é difícil de encontrar mesmo. Agora você entendeu. Porque tem poucas pessoas que chegam lá em cima, né? Porque são as pessoas que olharam para os detalhes. Para os detalhes. Mas você quer a boa notícia? Sim ou não? Sim. Hoje você vai sair daqui percebendo cada detalhe. Porque essa é uma noite de sabedoria. E o coração que está aberto a uma boa semente vai florescer. Agora José chegou diante do rei. Pronto. Agora José está mais perto do que nunca.
da promessa se realizar na vida dele. José chegou diante do rei, e a Bíblia fala que o rei explicou o sonho para José. O rei tinha sonhado com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e aí José explicou o que o sonho queria dizer. Rei, esse sonho quer dizer que serão 7 anos de miséria, de escassez, e 7 anos de fartura. Então vamos organizar aqui para não faltar. E se a gente conseguir estocar o suficiente, a gente consegue vender na época da crise, e nós vamos fazer o Egito ser um lugar próspero. Então peraí, Gênesis 41:33, e José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio, e o ponha para dirigir o país. Ou seja, José não só desvendou o problema, olha só, agora a dose de sabedoria vai chegar agora, porque sabe por quê? Quem tem empresa aqui, levanta a mão. Quem será futuro empresário de sucesso, levanta a mão. Ah, isso, tem que ter fé, isso aí. Escuta o que eu vou te dizer. Existem 3 tipos de pessoas no ambiente corporativo e na vida como um todo: aqueles que não percebem os problemas, aqueles que percebem os problemas, e aqueles que trazem a solução. Agora pergunta para mim, qual dos 3 que chegam longe? Pergunta para mim, qual? Aquele que resolve o problema. José não chegou só e desvendou o problema, porque o rei só perguntou o que o sonho queria dizer. O rei não falou: me diga o que eu tenho que fazer. Falou: me diz o que significa o sonho. Aí José falou: opa, tem uma oportunidade aqui. Eu tenho uma oportunidade aqui. E eu faço a pergunta para você: se a oportunidade viesse com uma caixa escrito promoção, oportunidade, todo mundo pegava. Às vezes a oportunidade bate na sua porta com uma caixa escrita problema, e quem resolve o problema passa de nível. O rei não foi lá falar: José, você vai ser promovido. Ele falou assim: José, eu tenho um problema. José falou: então deixa eu resolver aqui, deixa eu ver, e tal, faz isso, faz aquilo. E o rei respondeu assim, ó. O conselho de José agradou o rei, e o rei disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José. Agora o checkmate. O checkmate. Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, vírgula, um homem que carrega a presença de Deus. Olha só, você percebe que o rei, em nenhum momento o rei fala assim, ó, um homem sábio, um homem que faz isso, um homem que faz aquilo, um homem que carrega a presença de Deus. Só que José ouviu isso do rei, ouviu isso na cadeia, ouviu isso do chefe, ouviu isso de todo mundo. Ou seja, José não mudou diante da dificuldade. A vida bateu, ele continuou, a vida bateu, ele continuou, a vida bateu, ele continuou, e uma hora a vida apanhou para ele. A vida bate em todo mundo, bate em mim, bate no pastor, vai bater em você hoje, amanhã, mas se você aguentar, vai chegar o dia. E deixa eu te contar, todo mundo olhou para José e falou: esse cara anda com Deus. José fez a parte dele, e Deus fez a parte de Deus. Eu costumo dizer e eu repito: Deus não gosta de preguiçoso. Eu não creio em um Deus garçom. Ai, Deus me dá um carro, ai, Deus me... Vocês estão achando que Deus é iFood, é delivery? Que Deus é Mercado Livre? Deus não é isso não. Deus só faz a parte dele, a gente faz a nossa. A gente faz a nossa. A gente faz a nossa. Só que existe uma grande diferença entre falar que caminha com Deus e de fato caminhar com Deus. O que provou que José caminhava com Deus foram os frutos, não foram as falas. Porque não mostrou nenhuma vez nesse texto José dizendo: eu caminho com Deus. Foram sempre os outros que repararam. Você entende quão poderoso isso é? E às vezes você pode estar vindo para a igreja todos os dias, mas você não caminha com Deus. Mas a boa notícia que eu trago é que isso acaba hoje. Não existe nada mais valioso que a presença de Deus.
O dinheiro não ocupa esse espaço, relacionamento não ocupa esse espaço, fama não ocupa esse espaço. Claro, que me prova, eu estava lá. Eu nasci no Piauí, eu não tinha nada. Eu não tinha uma televisão para assistir. Eu assistia a TV por cima do muro do vizinho. Eu já tive que dividir um miojo em 2 para ter almoço e janta. Aí eu chego nos meus 23, 24, tô famoso, tô rodando o mundo. Fui para Tailândia, Catar, Dubai, fui para Austrália, fui para Europa, França, fui para Espanha, fui para um monte de lugar. E eu não estava tão feliz quanto eu estou agora nesse púlpito. Existe uma grande diferença entre falar que caminha com Deus e de fato caminhar com Ele. Deus quer te abençoar, Ele quer fazer você alcançar grandes coisas, Ele quer cumprir a promessa que Ele fez para você, mas você tem que fazer a sua parte. E às vezes o que está faltando da sua parte é caminhar com Ele. Hoje está na moda ser cristão, está na moda dizer que é cristão, só não está na moda seguir os passos de Cristo. Porque isso eu vejo tão pouco. Tão pouco. Fique de pé.